Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Meu coração se alegra de estar aqui junto com você para fazermos uma coisa muito especial. Coisa essa que será responsável por nos encaminhar ao trono de Deus. Nós estamos aqui para ter um momento com o nosso Criador. E isso é muito importante. Eu quero dizer que é essencial para a nossa vida. Pois por meio desses momentos que eu e você temos na presença de Deus, aos poucos, nós vamos nos tornando cada vez mais íntimos do nosso Criador, ao ponto de que muito em breve estaremos na presença dele. Você disse amém aí? Eu digo amém aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre o Dia do Pastor. Você sabia que a Bíblia fala sobre a atividade do pastor, a importância e relevância do pastor? Você é um pastor? Já sentiu vontade de ser pastor? Nós vamos meditar nesse assunto hoje. Mas antes, já é o nosso costume, você sabe disso. Nós não podemos meditar na palavra de Deus sem antes fazermos a oração, pedindo a presença do Espírito Santo, para ele nos ensinar, para ele nos educar, para ele traduzir a palavra de Deus para nós. Isso é muito importante. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos diante de Ti na Tua presença, com o propósito de Te conhecer, de Te adorar, de Te louvar por meio dessa ocasião. Deus, é muito bom estar na Tua presença. Queremos Te pedir de maneira especial a presença do Teu Santo Espírito, pois nós reconhecemos que Ele é o autor da Tua palavra. É Ele que nos inspira, é Ele que revela o que o Senhor quer nos ensinar. Sem Ele é impossível entender esse livro tão especial. Por isso, que Ele se faça presente nessa ocasião também. Nós pedimos isso no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Dia do Pastor. Eu quero convidar aí você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 5 e vamos ver aí o versículo 2, que diz assim, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Olha que interessante. Pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação. Você acha que você estiver obrigado por cuidar do povo de Deus? É muito ruim quando você é compelido a cuidar do rebanho. Quem é o rebanho, Davi? O rebanho é o povo de Deus, são as ovelhas do Senhor. Cuidar do povo de Deus, estar à frente do povo de Deus, liderar o povo de Deus, se responsabilizar, cuidar e amar o povo de Deus por obrigação. Deus não quer que seja dessa forma. E nem por ganância. O que seria por ganância, Davi? Visando ganhar alguma coisa em troca. O salário do pastor é bom, o pastor vive bem, anda de carrão, aquela coisa, tem várias regalias. Não, esse não é o motivo correto para pastorear o povo de Deus. Deus não se agrada dessa forma. Eu queria meditar com vocês agora sobre quais são as prerrogativas ou as qualidades que a pessoa que pensa em se tornar pastor ou que deseja pastorear o povo de Deus deve ter. A primeira coisa que deve acontecer é que essa pessoa ele deve ter uma forte convicção, um senso de chamado pelo próprio Deus para, de certo modo, entender que Deus está o chamando para ser ali a pessoa que vai zelar e cuidar do rebanho de Deus. E a gente pode perceber isso de várias formas. Primeiro, pelo prazer que sente em cuidar do rebanho de Deus. Segundo, pelo fato de Deus, de certo modo, o abençoar, sendo assim um meio facilitador para que a manutenção do rebanho, a organização, o cuidado em geral seja bem providenciado. Esse é o primeiro passo para você saber que você tem um chamado para ser um pastor. Mas isso não é suficiente. Eu tenho a convicção que Deus está me chamando, que esse é o meu chamado, que esse é o meu futuro, é isso que eu vou fazer para a vida e tal. Não, isso não é suficiente. Vem o segundo passo.
Sabe qual é o segundo passo? Está alinhado com as qualidades bíblicas. Como assim, Davi? Uma pessoa que se deseja se tornar pastor, ele tem que ser um homem que cuida bem de sua própria casa, um homem que sabe ensinar os outros. Você percebe que uma pessoa que não tem essas qualidades, não tem como cuidar de outras pessoas. Se não consegue cuidar da própria casa, dos próprios filhos, se não tem qualidade para ensinar de maneira didática as coisas das pessoas, como é que ele vai cuidar de outras pessoas? Não tem como. Uma pessoa tem que ser espiritual, mansa, não dado à ganância. Uma pessoa que não é combativa, mas é passiva. Quer um modelo disso? O próprio Jesus. Jesus, como a Bíblia retrata, foi o bom pastor. E quando a gente olha para Jesus, a gente imagina o modelo de pastor, o mais excelente pastor que já andou sobre a terra. Pessoa mansa, amável, passiva, que sabia ensinar, tinha paciência para ensinar. Hoje isso nos falta tanto. A gente, de certo modo, se compadecer com a dificuldade de aprendizagem de alguns e ali ter formas didáticas e pedagógicas para ensinar. O pastor precisa desse tipo de qualidade. Sabe qual é o terceiro passo? Para você saber que você tem qualidades para se tornar um pastor? A sua comunidade de fé deve otorgar isso a você. Eles devem enxergar em você as qualidades de um pastor. O meio a qual você faz parte deve dizer: ele cuida bem de nós. Ele tem tudo para ser um bom representante de Jesus aqui na terra, para cuidar de outras pessoas. Ser um pastor, queridos, não é algo simples, por mais que talvez nos dias de hoje tenha se banalizado essa profissão tão linda, esse chamado, essa responsabilidade. As pessoas hoje, muitas vezes, acham que têm ouvido o chamado de Deus, têm sido guiadas para esse caminho, mas talvez estejam enganadas. Veja, Satanás pode induzir as pessoas para esse caminho. Não para proporcionar o bem, porque ele nunca vai fazer isso, mas para, de certo modo, ser pedra de tropeço para o rebanho a qual essa pessoa vai pastorear. Então, requer muita responsabilidade. Um pastor, ele não somente é responsável por pregar, por ministrar a palavra, mas como a gente sabe, e é embasado nisso, um pastor é responsável por cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente da vida do seu rebanho, da vida das suas ovelhas. E isso me faz lembrar a história do bom pastor, que tinha ali suas 100 ovelhas. Mais uma veio a se extraviar, veio aí por caminho torto, veio por caminho perigoso. E aí ele deixou as 99 em um lugar seguro, um lugar tranquilo, e foi em busca da que se perdeu. Veja, se uma pessoa de fato não é guiada por Deus, não tem um verdadeiro chamado, ele não se nega a si mesmo, ele iria ignorar essa ovelha que saiu do aprisco, saiu do caminho, perdeu o rumo. Dizer: olha, eu tenho 99, a maioria está aqui. Por que é que eu vou me preocupar com essa que perdeu o rumo? Essa que por vontade própria decidiu trilhar um caminho que é caminho de morte. Por que é que eu vou me preocupar? O bom pastor, ele foi atrás da ovelha que se perdeu. Encontrou, cuidou, trouxe nos braços, demonstrando ali carinho, amor, paciência, compreensão. Falta tanta compreensão nos dias de hoje. Saiba que eu e você podemos ser os pastores contemporâneos. Não é necessário ter um curso de teologia, fazer uma faculdade, um seminário, uma coisa. Não. Basta a gente desenvolver essas qualidades. Cuidar dos outros da maneira como agrada a Deus, da maneira que deixa Deus feliz. Você quer ser um pastor? Procure ver se você tem essas qualidades. Se você tiver, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer na tua vida. Que aí você vai ver as maravilhas que você não, mas Deus vai operar por meio de você.
E isso será motivo de bênção, será motivo de louvor. Não para você de novo, mas para o nome de Deus. Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, Deus tem que ser louvado. Deus tem que ser glorificado. Porque toda honra e toda glória ao maior de todos os pastores, Jesus Cristo. Tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Hoje nós abordamos o tema aí do Dia do Pastor. Um chamado, um caminho que requer muita preparação, muita qualidade, muitas coisas, que não é para qualquer pessoa. Deus não chama qualquer pessoa para cuidar do seu povo. Deus chama as pessoas certas. Que Papai do Céu levante homens e mulheres que estejam preparados para cuidar do seu rebanho. Tá certo? Bom, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos. Tá certo? Deixa eu dar um recadinho muito especial antes da gente orar. Quase que eu ia esquecendo. Se você conhece algum pastor, se algum pastor foi importante na sua vida, se você tem um pastor que cuida de você, manda uma mensagenzinha para ele. Escreva ali no WhatsApp, liga para ele, diz, olha, obrigado pelo seu serviço. Obrigado por cuidar de mim. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração. Você é essencial na minha vida. E graças a Deus eu tenho você na minha vida. Diga isso para ele. Faça o dia dele hoje um dia feliz. Assim como Deus faz o seu dia todos os dias felizes. Tá bom? Agora sim, nós vamos para o momento da oração. Vamos orar então? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por estar sempre levantando homens e mulheres escolhidos por Ti para cuidar do Teu povo. É bem verdade que nós precisamos sim desse cuidado. E que Teu Filho amado Jesus Cristo continue a ser o alvo de modelo para esses homens e mulheres, para que eles possam se inspirar na vida de Jesus, para assim também, de certo modo, sermos modelos visíveis para nós. Se porventura algum dos pastores não está desempenhando da maneira correta, da forma como o Senhor deseja, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, visite ele, chame a atenção dele, perdoe os pecados dele, faça com que ele volte para o caminho, para assim que ele possa desempenhar esse papel, essa atividade, esse trabalho da maneira que agrada ao Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor preparou homens e mulheres para fazer tão nobre atividade por cada um de nós. E nessa ocasião nós oramos e clamamos pelas vidas deles, para que o Senhor os abençoe e os proteja de todo o mal, para que eles, por meio da Tua presença, tenham autoridade para assim cuidar do Teu povo. Essa é a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito bom. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Pela graça de Deus, chegamos aqui juntos. Erguemos um altar de adoração a Deus, meditamos um assunto maravilhoso. E, como eu costumo sempre dizer, o nosso encontro não para por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã nós estamos aqui de novo. Para quê? Para mais uma vez termos um momento com Deus. Você é meu convidado. Convide outras pessoas, incentive outras pessoas, seja modelo para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter um momento com Deus. Isso vai ser maravilhoso. Imagina quando todos nós estivermos reunidos na presença de Deus. Ah, vai ser uma festa. E eu quero estar lá e quero te ver lá. Tá bom? Que Deus te abençoe no dia de hoje, que Ele te proteja de todo o mal. Essa é a minha oração e o meu desejo para você. Não se esquece. Estarei aqui amanhã de novo para ver você junto comigo, para juntos termos mais um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.